Era o ano 62 depois de Cristo. Jerusalém fervia. O sumo sacerdote Anás II havia acabado de assumir o cargo e já sabia que precisava silenciar um homem. Um homem que não usava armas, que não liderava exércitos, que passava horas ajoelhado em oração, tanto tempo assim que, segundo os que o conheciam, seus joelhos tinham a dureza dos joelhos de um camelo. Mas esse homem estava convertendo Jerusalém ao cristianismo, judeu por judeu, família por família. E para Anás, isso era uma ameaça direta, não apenas à fé judaica, mas ao seu próprio poder. O sumo sacerdote controlava o templo, controlava o povo, controlava a ordem. Um homem capaz de converter Jerusalém sem armas, sem exércitos, apenas com palavras e exemplo de vida. Esse homem era mais perigoso do que qualquer rebelde armado. E Anás não podia deixar isso continuar. O nome desse homem era Tiago. E o que poucos sabem, o que o tempo quase apagou, é que Tiago não era apenas mais um apóstolo de Jesus. Ele era primo de Jesus. Cresceu com ele, conhecia a sua voz desde criança. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi Tiago um dos primeiros a receber essa aparição, antes dos outros apóstolos, antes de Pedro, antes de João. Jesus ressuscitado escolheu aparecer ao primo. Pense nisso. Tiago foi o homem que ficou em Jerusalém enquanto os outros apóstolos percorriam o mundo. O homem que Paulo, o maior missionário da história da igreja, o apóstolo que levou o evangelho de Jerusalém até Roma, reconhecia como a maior autoridade da igreja. O homem que presidiu o concílio de Jerusalém, a reunião que definiu para sempre se o cristianismo seria uma seita judaica ou uma fé para toda a humanidade. E o homem que, no fim, foi arrastado ao alto do templo de Jerusalém, jogado lá de cima, e mesmo sobrevivendo à queda, rezou pelos seus algozes enquanto o apedrejavam até a morte. Esta é a história de São Tiago Menor, o primo de Jesus que governou a igreja e que pagou com a vida por não abrir mão da verdade. Tiago nasceu em Nazaré, numa família que a história mal conseguiu separar da família de Jesus. Seu pai era Alfeu, irmão de José, o carpinteiro. Sua mãe era Maria Cleófas, prima irmã de Maria Santíssima. Isso tornava Tiago primo de Jesus numa época e numa cultura em que primo e irmão eram quase a mesma coisa. Os evangelhos chegam a chamá-lo de irmão do Senhor, não por engano, mas pelo modo como os semitas entendiam o parentesco. Crescer em Nazaré, naqueles anos, significava crescer numa cidade pequena, pobre, desprezada. Os próprios judeus tinham um ditado: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. A cidade não estava no mapa de ninguém. Não tinha importância política nem religiosa. Era um ponto cego no mundo antigo. Mas foi de lá que vieram Jesus e Tiago. Não sabemos o dia exato em que Tiago se tornou discípulo do primo. Os evangelhos não registram essa cena. O que sabemos é que em certo momento ele estava na lista dos 12 apóstolos e que desde cedo ganhou um apelido que diz tudo sobre quem ele era: Tiago, o justo, não o corajoso, não o eloquente, não o viajante, o justo. Era um homem de austeridade radical. Não bebia vinho, não comia carne, não usava óleo no corpo, costume comum na época. Não cortava o cabelo, não frequentava banhos públicos. Vivia de forma simples, dedicada, silenciosa, como alguém que havia decidido, de uma vez por todas, que nada neste mundo merecia mais atenção do que Deus. Os que o conheciam diziam que ele passava tanto tempo prostrado em oração
que seus joelhos tinham calejado como couro. Não era exagero, era a marca visível de uma vida inteira de oração. Foi essa reputação que lhe rendeu o apelido. Em Jerusalém, uma cidade de sacerdotes, escribas e fariseus que competiam entre si em observância religiosa, Tiago era chamado de justo por todos, inclusive pelos que não eram cristãos, inclusive pelos que o odiavam. Até os seus inimigos reconheciam que havia algo diferente naquele homem. Havia também outra distinção importante. Entre os 12 apóstolos, havia 2 chamados Tiago. O primeiro, Tiago Maior, era irmão de João, filho de Zebedeu, um dos 3 mais íntimos de Jesus. Esse Tiago seria o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por Herodes, ainda nos primeiros anos da igreja. O segundo Tiago, aquele de quem estamos falando, era chamado o menor, certamente por ser mais jovem e de menor estatura. Mas essa distinção humilde de nome não refletia sua importância, porque quando Tiago Maior morreu e quando Pedro deixou a cidade, foi Tiago Menor quem ficou e quem assumiu o comando da igreja em Jerusalém. A igreja primitiva era uma organização frágil, perseguida e ainda sem forma definitiva. Jesus havia ressuscitado, aparecido aos apóstolos e subido ao céu. O Espírito Santo havia descido em Pentecostes, e agora cabia aos homens que ficaram construir algo que durasse, numa cidade que os odiava, num império que ainda não sabia o que fazer com eles. Tiago ficou em Jerusalém. Enquanto Pedro viajava, enquanto Paulo percorria o Mediterrâneo, enquanto os outros apóstolos partiam para a Grécia, para a Índia, para a Etiópia, Tiago ficou. Não por covardia, por convicção. Sua missão era aquela cidade, aquele povo, aquela igreja-mãe que precisava de alguém firme para não desmoronar. E ele governou. Por cerca de 30 anos, Tiago foi o bispo de Jerusalém, a figura de maior autoridade na igreja que ainda dava seus primeiros passos. Paulo, ao chegar a Jerusalém após sua conversão, foi direto a Tiago. E o que escreveu sobre esse encontro é revelador. Encontrei Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja. Mas ao listar os nomes, Paulo colocou Tiago em primeiro, antes de Pedro, antes de João. Esse detalhe não é pequeno. Era o reconhecimento de quem estava no coração da igreja naquele momento. O momento que definiria tudo foi o Concílio de Jerusalém, por volta do ano 50. A questão era urgente e perigosa. Os pagãos que se convertiam ao cristianismo eram obrigados a seguir toda a lei judaica, inclusive a circuncisão. A resposta a essa pergunta definiria o futuro da igreja. Uma resposta errada poderia fechar as portas do evangelho para os povos que não eram judeus, gregos, romanos, todas as nações. Era uma divisão que ameaçava partir a igreja ao meio. De um lado, havia cristãos que vinham do judaísmo e acreditavam que a lei de Moisés continuava obrigatória para todos, sem exceção. Do outro, Paulo e seus companheiros, que pregavam um evangelho livre dessas exigências, aberto a qualquer pessoa de qualquer povo. Os dois lados tinham argumentos. Os dois lados tinham seguidores. E os dois lados esperavam uma decisão. Foi Tiago quem presidiu o concílio. Foi Tiago quem ouviu Pedro relatar as conversões dos gentios. Foi Tiago quem ouviu Paulo descrever os milagres que aconteciam entre os povos que nunca haviam conhecido Moisés. E foi Tiago quem, depois de ouvir tudo, se levantou e pronunciou a decisão. Os convertidos do paganismo não seriam obrigados a seguir a lei de Moisés.
Bastava que se afastassem dos ídolos, da imoralidade e do sangue. A decisão de Tiago mudou a história da Igreja Católica, abrindo as portas do cristianismo para todas as nações do mundo. Ele escreveu a primeira das chamadas Cartas Católicas do Novo Testamento, a Carta de Tiago. Nela, Tiago não fala como teólogo sistemático. Fala como pastor, como alguém que viu a fé ser vivida e também traída, e nos deixou uma das frases mais poderosas de toda a Escritura, que atravessou 2000 anos e ainda hoje ecoa no coração de todo cristão. A fé sem obras é morta. Não era apenas uma frase, era o retrato de quem ele era. O ano 62 chegou com tensão. O governador romano Festo havia morrido e Jerusalém vivia um vácuo de poder enquanto aguardava o novo governador. Anás II, recém-empossado como sumo sacerdote, enxergou aquele momento como a grande oportunidade que esperava. Sem o poder romano presente para conter os excessos, era hora de agir. Tiago havia se tornado um problema grande demais e precisava ser eliminado. Não porque pregava com violência, não porque liderava revoltas, mas porque convertia. Judeu por judeu, família por família. E o mais perturbador para os líderes religiosos. Convertia outros judeus, não apenas os gentios. Tiago falava a língua deles, conhecia a lei deles, vivia com uma austeridade que eles próprios admiravam. E mesmo assim, anunciava Jesus como o Messias. Isso precisava parar. Anás mandou buscá-lo. Levaram Tiago à parte mais alta do templo, de onde se via toda Jerusalém e de onde a queda era fatal. A multidão estava embaixo. A ideia de Anás era simples: forçar Tiago a uma negação pública de Jesus, diante de toda Jerusalém. Uma negação pública que erradicaria o cristianismo em Jerusalém de uma vez por todas. Perguntaram: qual é a porta de Jesus? Uma forma de dizer: quem é esse Jesus, afinal? Diga-nos que ele não é o Messias. Tiago olhou para a multidão lá embaixo e respondeu em voz alta, para que todos ouvissem: por que me perguntais acerca do Filho do Homem? Ele está sentado no céu, à direita do grande poder, e há de vir nas nuvens do céu. O silêncio durou 1 segundo. Depois explodiu o tumulto. Não era o que Anás queria ouvir. Longe disso. A resposta de Tiago havia ecoado por toda a multidão, e em vez de maldizer Jesus, havia engrandecido ainda mais o seu nome. Anás não tinha mais tempo para planos. Tinha que agir naquele momento. Jogaram Tiago do alto do templo. Ele caiu. O impacto foi violento. O corpo que havia passado décadas ajoelhado em oração bateu no chão de pedra, aos pés do templo. E ainda assim, ainda respirava, ainda vivo. A multidão em volta não acreditava no que via e não morreu. Ferido, com os ossos partidos, incapaz de se levantar, ainda tentou se ajoelhar. Era o único gesto que seu corpo ainda conhecia. E então, com o que lhe restava de voz, rezou: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras do primo que havia visto morrer numa cruz décadas antes. A multidão começou a atirar pedras. Alguns gritavam para parar. Diziam que o homem ainda estava rezando pelos que o matavam. Mas um homem enorme pegou o porrete que os batedores de tecido usavam no trabalho, ergueu sobre a cabeça de Tiago e golpeou. Tiago morreu ali, no chão, aos pés do templo de Jerusalém, com os joelhos calejados de tanto rezar, com o perdão ainda nos lábios. A morte de Tiago custou ao sumo sacerdote o próprio cargo. Anás foi destituído pouco depois.
derrubado não por um exército, mas pela indignação que o martírio de um homem justo havia provocado. A igreja não esqueceu. Tiago foi o primeiro bispo a governar a comunidade de Jerusalém, a igreja-mãe de todo o cristianismo. Por 30 anos, manteve de pé aquela comunidade em meio à hostilidade, às perseguições, às divisões internas. Presidiu o concílio que abriu o evangelho ao mundo. Escreveu uma carta que ainda hoje é lida em toda a missa dominical. E morreu sem sair de Jerusalém, fiel até o fim àquele povo que havia escolhido não abandonar. Pense no peso disso. Enquanto Pedro fundava igrejas pelo Mediterrâneo, enquanto Paulo escrevia cartas que mudariam a história do pensamento ocidental, enquanto os outros apóstolos levavam o evangelho até os confins do mundo conhecido, Tiago ficou. 30 anos na mesma cidade, 30 anos pregando para o mesmo povo, 30 anos construindo em silêncio a fundação sobre a qual toda a igreja cresceria. Não há glória fácil nisso, não há aventura, há fidelidade. E a fidelidade, muitas vezes, é o ato mais heróico que existe. Suas relíquias foram guardadas e, séculos depois, transferidas para Roma. E ali, numa basílica no coração de Roma, Tiago repousa junto com São Filipe. Os dois apóstolos que nunca se encontraram em vida, unidos para a eternidade pela fé, pelo martírio e pela mesma data no calendário da igreja, 3 de maio. 2000 anos depois, a carta de Tiago continua sendo um dos textos mais vivos e desafiadores de toda a Escritura, porque não deixa ninguém confortável. Não é teologia para se admirar de longe. É um chamado direto. O que você faz com a sua fé? Tiago viveu o que pregou e morreu da forma como viveu, de joelhos, em oração. Há algo que a história de Tiago diz a cada geração. Não era o apóstolo mais famoso, não escreveu o evangelho mais lido, não cruzou mares para pregar em terras distantes, não tem catedral com o seu nome, como Tiago Maior, cujo caminho de peregrinação até hoje atravessa a Europa e move milhões de pessoas todos os anos. Ele ficou quando todos partiram. Governou onde era mais difícil governar. Pregou para quem mais resistia. E quando foi obrigado a escolher entre a sua fé e a sua vida, não hesitou. Havia algo maior que a sua própria vida. Enquanto era alvejado pelas pedras e seus ossos quebravam, rezou pelos que o matavam. Isso é o que a igreja chama de santidade. Não a ausência de sofrimento, mas a perseverança na fé e na caridade até o fim. Se você conhece alguém que está no momento mais difícil da sua fé, que está pensando em desistir, compartilhe este vídeo. Tiago abriu mão de sua vida, mas não abriu mão de sua fé. Essa história pode chegar até quem precisa, através de você. São Tiago Menor, rogai por nós. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que atravessou o tempo para chegar até você.